Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Fala com Guilherme Teles. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada de como chegar aos R$ 10.000 por mês, sendo de tecnologia ou não, através de certificações em computação em nuvem. Eu sou o Guilherme Teles e hoje vamos falar sobre serverless, é o futuro? Então, primeira coisa, o que é serverless ou sem servidor, na literalidade? Em primeiro lugar, é essencial definirmos o que significa e implica uma arquitetura serverless. Bom, é definido como a manutenção de qualquer aplicativo em uma plataforma autossuficiente com dependências embutidas e os clientes não precisam se preocupar com os recursos da máquina. Além disso, podemos dizer que serverless é um padrão de desenvolvimento de software sem interação direta com o servidor. No entanto, sem servidor não significa que os aplicativos sejam executados sem um servidor. Muito pelo contrário, o servidor de nuvem de terceiros é usado para hospedar o aplicativo. Portanto, não há necessidade de gerenciar hardware e software de servidor para hospedar o seu aplicativo. O provedor de hospedagem ele é responsável pela infraestrutura e tarefas operacionais. Isso significa que os desenvolvedores de aplicativos sem servidor não estão preocupados com o planejamento de capacidade, configuração, manutenção, dimensionamento de servidores ou containers, máquina virtual e mesmo servidor físico. De fato, serverless é um tipo de modelo onde você não precisa gerenciar nenhuma infraestrutura, mas o seu host fará tudo isso por você. Com o serverless, você obtém o poder de executar tudo o que você precisa e sempre precisar em um nível de ad hoc. Você atribui a ele a tarefa de execução e o provedor faz o restante da alocação de recursos, construção, execução, retorno de um status e, finalmente, desalocação desse recurso. Se você tiver apenas um software que deseja executar na nuvem como uma reação a algum evento externo e não quiser se preocupar com o provisionamento e a manutenção de servidores ou containers, poderá tirar proveito total disso. A arquitetura, de serverless também é chamada de FaaS, que é Function as a Service, ou seja, função como serviço. Você vai ter que aderir a uma maneira específica de escrever e implementar o seu código, mas o fornecedor da nuvem fornecerá infraestrutura para executar sem intervenção e liberar para você após a conclusão do código. Então vamos lá, função como um serviço. Esse modelo simplesmente implanta seu código e o servidor o executa automaticamente. Nesse caso, os desenvolvedores não se preocupam com o ambiente de hospedagem. A função Azure ou AWS Lambda são exemplos de serviços FaaS populares. O FaaS ele oferece suporte à carga de trabalho orientada a eventos com o processo de curta duração. Back-end como serviço. Esse modelo ele ajuda a automatizar o desenvolvimento de back-end e gerenciar a infraestrutura de nuvem. Aqui o front-end interage com o back-end via API. Os recursos de back-end as a service são notificação, gerenciamento de usuário, autenticação, banco de dados escaláveis e acesso às APIs. Então, por que usar uma arquitetura sem servidores? Ou seja, por que usar uma arquitetura serverless? Após os desafios de vários anos passados, é interessante se perguntar o que a arquitetura sem servidor pode trazer para um negócio e por que utilizá-la. Vamos lá, na arquitetura sem servidor, basta implantar os aplicativos sobre uma plataforma e a plataforma cuidará de todas essas dependências. Portanto, é fácil manusear, dimensionar e reverter qualquer aplicativo. Ao usar uma arquitetura sem servidor, ou seja, uma arquitetura serverless, ele continua. As empresas têm a possibilidade de manter a alta eficácia de seus aplicativos, ao mesmo tempo em que escalam rapidamente seus serviços e aumentam também seus clientes e a produtividade. Então, a arquitetura sem servidor ela é muito útil, pois as organizações não precisam de nenhuma sobrecarga arquitetônica, enquanto ainda executam o código necessário. Além disso, o serverless ele é muito mais econômico. De fato, a maioria dos hosts cobram apenas pelo tempo de execução. Portanto, em vez de você pagar por servidores que estão parados cobrando de você, ou mesmo servidores que têm uma capacidade a mais do que você realmente precisa, você pode reduzir o seu custo e o custo do seu aplicativo apenas quando ele precisar ser executado. Por exemplo, se você tiver um site de uma empresa de um pequeno e médio porte, ou mesmo de grande porte que não tem um tráfego insano ou muito grande, poderá administrá-lo por algumas centenas de dólares por mês.
O código a ser implementado como computação sem servidor, ou seja, serverless, deve ser sem estado, o que significa que nenhum dado vai sobreviver às suas invocações, ao mesmo que seja persistido externamente, seja numa área de dados ou no próprio banco de dados. Os aplicativos mais adequados para a computação sem servidor são sistemas que lidam com eventos provenientes de um grande número de fontes que não requerem processamento complicado, como, por exemplo, software de internet das coisas, que é o IoT. E quais são os benefícios da arquitetura sem servidor? A arquitetura sem servidor pode trazer muito para o seu negócio. A arquitetura sem servidor fornece uma maneira de manter o negócio focado em si mesmo e em seu aplicativo principal. Portanto, você não precisa se preocupar em ter uma equipe inteira de engenheiros de infraestrutura, como SREs, engenheiros de plataforma, administradores, etc. A equipe de aplicativos pode ser estritamente responsável por isso, já que os hosts cuidam de tudo o resto. Além disso, o serverless ele fornece uma maneira de remover a responsabilidade de infraestrutura como hardware e software, além de reduzir custos e aumentar a velocidade de entrega. O preço é baseado no custo real dos recursos consumidos pelo aplicativo. Além disso, o BaaS reduz o custo de desenvolvimento, enquanto o FaaS reduz o custo de dimensionamento. Então vamos lá. A arquitetura sem servidor fornece o quê? Escalabilidade, disponibilidade, confiabilidade e segurança. Nos negócios atualmente, se você deseja que seus clientes fiquem satisfeitos com seus serviços, isso é primordial. Isso pode ser alcançado ao construir um sistema forte para funcionar de forma independente sem nenhum esforço extra de manutenção. A arquitetura sem servidor remove o gargalo e ajuda a equipe de operações a fornecer recursos contínuos. Agora vamos lá, como é que isso se adequa diretamente, tá, à AWS, tá, a Amazon Web Services? Então a gente vai falar sobre o AWS Lambda. Então vamos lá, o que é o AWS Lambda, como é que ele funciona e por que você deve estudar ele? Sem servidor, serverless tem sido a palavra da moda há vários anos, com muitos aplicativos optando por implementar a abordagem sem servidor. Esse termo ele surgiu da ideia de que a infraestrutura usada para executar o seu código de back-end não precisa ser provisionada e gerenciada por você e por sua equipe. Isso reduz significativamente o tempo necessário para deixar o seu aplicativo pronto para produção, bem como o tempo e esforço necessário para manter a sua infraestrutura. Em 2014, a Amazon Web Services lançou um produto que acabaria se tornando uma joia da coroa no amplo conjunto de soluções sem servidor, e esse produto é conhecido como Lambda. E agora a gente vai ver por que o Lambda merece a sua atenção, não somente para estudo de certificação, como principalmente para o seu dia a dia no seu local de trabalho. Vamos analisar algumas das vantagens e desvantagens, ok? Então, primeiramente, uma breve visão geral. O Lambda ele é um serviço de computação baseado em funções que tira das suas mãos os esforços de provisionamento e manutenção de sua infraestrutura. Com o Lambda, você não precisa se preocupar em dimensionar sua infraestrutura e remover recursos desnecessários, pois tudo isso é feito para você. Vamos se aprofundar agora em como esse serviço funciona, mas primeiro vamos ver como é que a gente vê as vantagens disso, tá? Então vamos lá, vantagens do AWS Lambda. Muitas das vantagens de usar o AWS Lambda estão relacionadas às vantagens de adotar a abordagem sem servidor em geral. Conforme a gente já falou, um grande benefício de ficar sem servidor é o tempo e o esforço economizados na criação e manutenção da sua infraestrutura. A AWS provisiona e gerencia a infraestrutura na qual suas funções do Lambda são executadas, dimensiona as instâncias para lidar com tempos de carga excessivo e implementa o registro adequado e o tratamento de erros. Qualquer pessoa envolvida na criação e manutenção de infraestrutura vai entender a gravidade dessa vantagem. Não apenas há uma grande quantidade de tempo envolvida na construção de um sistema que atenda às necessidades do seu aplicativo, mas também uma quantidade considerável de tempo necessária para manter esse sistema à medida que o seu aplicativo evolui. O tempo economizado significa um tempo de comercialização mais rápido para o seu aplicativo, maior agilidade à medida que a sua equipe é capaz de trabalhar mais rápido e mais tempo gastos em tarefas mais importantes, como correções de bugs ou novos recursos. Quanto ao motivo pelo qual o Lambda é uma das soluções sem servidor mais populares, a AWS fez um excelente trabalho ao garantir que o Lambda acomodasse aplicativos em escala, bem como aplicativos em estágios iniciais.
Para aplicativos com grande quantidade de carga, a AWS permite que você execute sua função Lambda simultaneamente com outras funções Lambda, ou seja, você não vai se preocupar com filas lotadas ou com processamento que não pode ser paralelizado. Além disso, várias instâncias da mesma função Lambda podem ser provisionadas e executadas ao mesmo tempo. Ambas as vantagens garantem que, independentemente da carga do seu aplicativo, o Lambda vai ser capaz de lidar com isso. Outra vantagem de usar o Lambda é que você paga apenas pelo que você precisa, acomodando aplicações que ainda não estão em escala ou têm cargas de trabalho muito diferentes. A AWS ela cobra pelo número de solicitações que as suas funções do Lambda recebem e pelo tempo necessário para executar essas solicitações a cada 100 milissegundos. Apesar de sua ampla gama de vantagens, não existe uma única solução sem sua parcela de desvantagens, e o Lambda não é exceção. Então, quais são as desvantagens do Lambda hoje, no momento da gravação desse vídeo? Bom, mover a tarefa de manter sua infraestrutura para longe da sua equipe e colocá-la nas mãos de um provedor resulta em menos controle e flexibilidade, que é a maior desvantagem da abordagem sem servidor. Além disso, os serviços que ajudam a implementar a abordagem sem servidor vêm com seu próprio conjunto de limitações relacionadas à infraestrutura. No caso do Lambda, essas limitações são as seguintes. Bom, vamos lá. As funções elas expiram após 15 minutos, então tem um timeout. É configurado? É configurado. A quantidade de RAM, de memória disponível, varia de 128 MB a mais ou menos 3 GB, com um incremento de 64 MB entre cada opção. O código do Lambda ele não deve exceder 250 MB de tamanho e a versão compactada não deve ter mais de 50 MB. Há um limite de 1.000 solicitações que podem ser executadas simultaneamente. Qualquer solicitação acima desse limite vai ser limitada e precisará aguardar a conclusão de outras funções. Se essas limitações afetarão de fato ou não o seu aplicativo depende da natureza das suas funções Lambda. Geralmente a solução é refatorar suas funções do Lambda para melhorar a sua eficiência. Se alguma dessas limitações começa a afetar suas funções do Lambda, a primeira coisa a fazer é investigar por que e se suas funções podem ser aprimoradas. Por exemplo, o motivo pelo qual sua função está expirando é porque há algoritmos ineficientes envolvidos? Existem dependências desnecessárias em seu código Lambda, fazendo com que o tamanho exceda o limite? O custo foi mencionado na lista de vantagens, mas embora você pague apenas pelo aplicativo, requer que isso não resulta necessariamente em uma solução econômica. Em períodos de alta carga, o custo da mesma infraestrutura no EC2 ou em outros serviços pode ser mais barato. O preço de outros serviços com base nas necessidades do seu aplicativo deve ser considerado, especialmente se o seu aplicativo apresentar uma carga de trabalho consistentemente alta. A desvantagem final que vale a pena mencionar é o pequeno tempo de latência entre a ocorrência de um evento e a execução da função. Esses pequenos tempos de latência ocorrem apenas em alguns casos, durante uma inicialização a frio, por exemplo. Na maioria dos casos, esses tempos de latência são tão minúsculos que dificilmente são um problema, mas ainda vale considerar se seu aplicativo já está próximo de possíveis problemas de carga. A gente vai falar sobre isso depois. Então, como é que funciona o Lambda? Se você realmente decidiu que o Lambda pode ser uma adição valiosa à sua pilha, a próxima etapa é entender o funcionamento interno de uma função do Lambda. Em um nível muito básico, os aplicativos sem servidor são compostos de 2 ou 3 componentes. São fontes de eventos, funções e, em alguns casos, até serviços. Uma fonte de um evento encapsula qualquer coisa que possa invocar uma função, como uploads para um bucket S3, alteração de estado de um dado ou solicitações para um endpoint público, por exemplo. Qualquer um dos eventos designados que ocorrer, sua função do Lambda vai ser executada em seu próprio container ou seu próprio ambiente. Os recursos alocados para esse container e o número de containers usados são determinados pelo tamanho dos dados e pelos requisitos computacionais da função. E tudo isso mesmo é tratado pela AWS. Depois que a solicitação for concluída, sua função do Lambda vai retornar um resultado de volta à origem da invocação, ou a um serviço conectado, ou poderá fazer as alterações em um serviço como um banco de dados, por exemplo. Antes de poder executar
uma função do Lambda, você vai precisar criar uma, e para fazer isso com sucesso, você precisa de um entendimento básico do que está envolvido. Uma função lambda consiste de 3 ou 4 partes: a função do manipulador, o objeto do evento, o objeto do contexto e, em alguns casos, uma função de retorno da chamada. A função do gerenciador, do manipulador, é a função que será executada na chamada, podendo ser assíncrona ou não síncrona. As funções assíncronas usam um objeto de evento e um objeto de contexto, enquanto as funções não síncronas elas usam esses objetos e uma função de retorno de chamada. O objeto de evento contém dados que foram enviados quando o evento da função foi acionado. Isso inclui informações como o corpo da solicitação e a URI. Os dados eles são transmitidos dependendo do serviço de chamada. O objeto de contexto contém informações de tempo de execução, como o nome da função, a versão da função e os grupos de logs. A função de retorno de chamada ela é passada apenas para os manipuladores síncronos e leva 2 argumentos, um erro e uma resposta. Depois que a função do Lambda ela é criada e enviada para a AWS, ela é compactada junto com as suas dependências e armazenadas num bucket S3. Então vamos lá, quais são as outras camadas? Depois de começar a criar suas funções do Lambda, você vai notar que há partes da lógica que podem ser compartilhadas entre várias funções. É aí nesse momento que as camadas são úteis. As camadas permitem que você reutilize o código em várias funções sem precisar de uma invocação adicional. Depois de identificar um pedaço do código que pode ser reutilizado, implementa-o como uma camada e você pode ir anexando várias funções quando for precisando dele. Uma camada ela é criada da mesma forma que uma função lambda, com pequenas alterações de configuração que dependem do método que você escolheu para implementar suas funções, por meio da User Interface ou por meio da console da linha de comando, da CLI. Isso também é válido para adicionar uma camada a uma função. Isso pode ser feito facilmente por meio da interface de usuário, que é a GUI da AWS, adicionando algumas linhas extras ao arquivo serverless.yml, se você estiver usando a estrutura serverless ou com um único comando usando a ferramenta de CLI, a ferramenta da linha de comando da AWS. O uso de camadas pode ajudar a melhorar a capacidade de manutenção e a limpeza das suas funções do Lambda, pois você vai poder diminuir significativamente a quantidade de código necessária para cada função, bem como a quantidade de código duplicado em seu aplicativo. E aí, dentro dessa linha de raciocínio, a gente tem que falar de versionamento e aliases. A AWS não apenas permite que você salve diferentes versões de suas funções do Lambda, mas também permite que essas versões coexistam e sejam executadas ao mesmo tempo. Aliases são usados como um ponteiro para uma versão específica de uma função do Lambda. Há uma longa lista de casos de uso nos quais eles podem ser utilizados, 2 dos quais vale a pena mencionar. Em primeiro lugar, em vez de atualizar a versão de uma função em todos os lugares em que ela é chamada, você pode usar um alias nessas áreas e atualizar a versão para a qual o alias aponta. Em segundo lugar, os aliases têm a capacidade de apontar para 2 versões e oferecem flexibilidade para determinar a porcentagem de tráfego enviada para cada versão. Isso pode ser muito útil se você quiser testar apenas uma nova versão de uma função com uma pequena porcentagem de tráfego antes de lançar a nova versão universalmente. E a gente fala de permissões. Relativamente falando, as suas funções do Lambda são consideravelmente seguras por padrão. Sua função não pode se comunicar com outros serviços nem ser invocadas por nenhum cliente, você tem que ativá-la para isso. As permissões relacionadas às funções do Lambda se enquadram em 2 grupos: políticas de execução e políticas baseadas em recursos. As políticas de execução determinam a quais serviços e recursos uma função do Lambda tem acesso, bem como quais fontes de eventos podem acionar a execução de uma função do Lambda. As políticas baseadas em recursos concedem a outras contas e serviços da AWS acesso aos seus recursos do Lambda, incluindo funções, versões, aliases e versões de camadas. Aí a gente vai falar de resiliência, que é um tema muito importante quando a gente fala não somente de funções, mas de resiliência operacional em si, que
a gente está falando de alta disponibilidade, a gente está falando de segurança, a gente está falando de custos, quando a gente fala de resiliência operacional. Mas vamos lá. A AWS ajuda a garantir que sua função do Lambda seja capaz de lidar com falhas sem afetar todo o seu aplicativo, usando um conjunto de recursos incluídos no Lambda. Os recursos mais notáveis já foram mencionados agora, e são a escalabilidade, controle de versão e a capacidade de execução simultânea do Lambda. Alguns outros recursos que contribuem para a resiliência do serviço são o uso de várias zonas de disponibilidade e a capacidade de reservar simultaneidade. Por padrão, a AWS executa suas funções do Lambda em várias zonas de disponibilidade, que são as AZs, o que garante que as suas funções não sejam afetadas se uma única zona estiver inativa. O mesmo pode ser dito quando a gente fala de um servidor EC2, onde esse comportamento deve ser definido pelo desenvolvedor. Com o Lambda, os desenvolvedores têm a capacidade de definir simultaneidade reservada para uma função específica, o que garante que ela sempre possa ser dimensionada para, mas não exceder o número passado, um número definido de invocações simultâneas. Apesar do número de solicitações que outras funções estão consumindo, observa que a AWS ainda adere ao limite máximo de 1000 solicitações, o que significa que as solicitações para outras funções serão limitadas. E a gente vai falar de partidas frias, que são as cold starts. As partidas a frio, elas ocorrem quando uma função fica ociosa por um período de tempo longo o suficiente para que o seu container seja completamente encerrado. Um novo container é provisionado quando a função é invocada, resultando em uma pequena quantidade de latência. Às vezes, um container Lambda ocioso está disponível para receber novas solicitações. Se for esse o caso, o provisionamento de um novo container não é necessário, e isso é chamado de inicialização quente. O período de tempo que uma função do Lambda pode ficar ociosa antes de ser encerrada não está bem documentado, mas um experimento em 2017 descobriu que a maioria das funções foi encerrada após 45 a 60 minutos de inatividade, potencialmente mais cedo se os recursos forem necessários para outros clientes. A quantidade de tempo que uma função leva para iniciar é influenciada por sua linguagem de script, se a sua função está fora de uma VPC e se estiver, o tempo de inicialização será mais rápido. Quão grande é o tamanho do pacote e quanto de memória alocado para cada função. Se o seu aplicativo provavelmente experimentará inicializações a frio ou não, depende da quantidade de variação entre os seus níveis de carga. Uma quantidade razoavelmente constante de carga significa que o seu aplicativo exigirá o mesmo número de containers na maior parte do tempo, o que resulta em mais inicializações a quente, pois o container provavelmente estará disponível para a maioria das solicitações. E vamos lá, as empresas que usam arquitetura sem servidor ou serverless podem acelerar o desenvolvimento de novos serviços sem bloqueio do fornecedor, é claro. Você pode executar os seus aplicativos em qualquer nuvem, híbrida ou múltipla e manter o controle com a ajuda do gerenciamento de nuvem. Serverless é a estratégia de quase todos, ou seja, de quase todos os provedores em nuvem. Ele permite que as empresas façam mudanças rapidamente, atendam às necessidades dos clientes e se beneficiem das últimas tendências em soluções inovadoras. Como resultado, as empresas continuam testando novas abordagens e obtendo outros benefícios do serverless, pois ele ajuda a quê? Alcançar a eficiência operacional de gestão, aumentar a satisfação do cliente e obter operações simplificadas, tornar os negócios mais inclusivos, escaláveis e lucrativos, obter operações seguras sem se preocupar com regulamentos de armazenamento de dados, reduzir despesas e criar produtos com custos mais baratos, obter um máximo valor comercial e aumentar os lucros, e as empresas com infraestrutura web sem servidor têm muitas vantagens, sendo a mais importante a segurança hoje. E aqui estão alguns exemplos que a gente vai falar. Bom, startups e empresas serverless, sem servidor com o Lambda, relataram um aumento de produtividade. A tomada de decisão também é aprimorada, permitindo que uma empresa faça escolhas com base em tendências inovadoras. Então vamos ver algumas das empresas de grande porte que estão utilizando serverless. A primeira delas é a CodePen. Desde seu lançamento em 2012, a empresa se tornou lentamente uma grande fonte para desenvolvedores, especialmente aqueles que são novos nesse campo. A CodePen fornece uma ótima maneira para os desenvolvedores compartilharem código junto com exemplos úteis para iniciantes.
Com uma equipe de DevOps composta por apenas uma pessoa, como o CodePen fornece códigos para tantas pessoas a cada hora? A resposta está no serverless, porque é a empresa que usa a arquitetura serverless, a infraestrutura vem sendo fornecida pela CodePen, funciona para atender todas as requisições. Além disso, os custos de infraestrutura diminuíram, contando com o fato que os usuários podem se orgulhar de uma segurança adicional que o CodePen oferece como resultado de migração para sem servidor. A AWS melhorou significativamente o monitoramento das atividades no CodePen, facilitando para empresas mudanças necessárias. A empresa atende até 200 mil requisições por hora quando a infraestrutura é administrada por um experiente engenheiro DevOps, trazendo custos mais baixos e processos mais fáceis para a empresa e seus clientes, e eventualmente custa menos do que obter e gerenciar servidores próprios, o que oferece melhores soluções de negócios e gerenciamento mais fácil. Então vamos lá. Com o serverless, a CodePen, o negócio da CodePen pode evitar problemas relacionados à produção e prontidão no mercado, proporcionando melhor desempenho e ao mesmo tempo aumentando o público. A empresa já está usando um número considerável de modelos de soluções prontas, economizando um tempo precioso sem temer gastos desnecessários caso um dos mecanismos seja comprometido. E a gente vai falar da Zalora. A Zalora está entre as principais lojas de modas da Ásia. O objetivo desta marca é fornecer moda sob demanda para os seus clientes a qualquer momento. Para atender efetivamente a mais de 20 milhões de clientes, a Zalora depende fortemente da tecnologia sem servidor. A AWS ajuda a Zalora a garantir que cada cliente tenha uma experiência satisfatória ao comprar em seu site. Além disso, o aplicativo móvel da Zalora funciona sem problemas devido à tecnologia sem servidor. Então, a combinação da AWS e Lambda garante que a Zalora não enfrente nenhum problema de dimensionamento no número de solicitações recebidas. Uma estrutura serverless permite que a Zalora forneça recursos que os clientes podem acessar mais rapidamente. Isso significa o quê? Clientes mais satisfeitos. E a gente vai falar da NordStorm. Com um dos melhores sites de compras online que vende roupas, não é uma surpresa que a NordStorm use a AWS. A NordStorm está no mercado há quase 100 anos. A capacidade de mudar para a tecnologia tornou essa empresa formidável. Sempre em contato com as últimas tendências em tecnologia inovadora, a NordStorm é capaz de fornecer serviços eficientes e aos seus clientes. Uma mudança importante foi passar de aplicativos orientados a dados para criar aplicativos baseados em eventos individuais. Levando as coisas adiante, a NordStorm criou o Hello Retail, que é um framework usado em serverless. Essa arquitetura da loja de varejo é criada usando a prova de conceito serverless. A migração para a AWS ajudou a NordStorm a melhorar a experiência do usuário e o desempenho geral. A implantação e implementação das soluções ajudaram a formar a base para a modernização de um aplicativo de negócios principal na próxima década. O mais importante é que uma empresa agora que tem um fluxo sem servidor de tudo que os seus clientes e vendedores fazem num só lugar. Isso significa o quê? Simplificar muito do que a empresa faz todos os dias, reagir imediatamente a novas mudanças e criar novos recursos. Ao deixar tudo serverless, a empresa obteve 100% de recursos em produção, mais de 200 milhões de invocações por dia, usando metade de todas as suas equipes de desenvolvimento e 91% dos seus usuários satisfeitos. Bom, e aí, qual que é a minha experiência com serverless que eu posso passar para vocês nessa reta final, nessa conclusão? Bom, através de uma combinação de várias tecnologias com as quais eu já trabalhei com serviços de computação em nuvem para os clientes, eu vou te explicar de uma maneira geral o que é bom com serverless. Mas o principal desafio sempre é tornar altamente escalável com base na abordagem sem servidor. E ao mesmo tempo a gente tem que se concentrar nas necessidades e particularidades de aplicações e o real foco da experiência do cliente e discutir o futuro da dependência sem servidor e do fornecedor dentro das soluções e serviços Lambda. Então o que o cliente sempre ganha? Combinação de plataforma da AWS em ambientes serverless para a velocidade das aplicações, a incrível flexibilidade do produto e a quantidade de linguagens que são suportadas pelo Lambda. O framework serverless para implementação e CloudWatch para monitoramento nativo. Um produto altamente escalável de baixa latência. E em qualquer processo de migração para serverless, o cliente ele sempre vai ganhar uma implementação de uma ferramenta de mapeamento e visualização,
A arquitetura back-end escalável é totalmente tolerante na consultoria, novas funcionalidades e lógica de negócio como um todo, diagramas são mais fáceis de serem personalizados com controle de versão robusto e a mudança de uma instância EC2 para, né, uma arquitetura lambda, ela provoca o quê? Uma adição de função e realmente a parte de inovação e resiliência operacional. Então, quando a gente fala de serverless, que é o futuro, realmente ele é o futuro e é a tendência cada vez mais que as empresas vão estar fazendo. Agora, isso é um assunto que você deve ter como base de conhecimento para as três provas associadas da AWS. Na prova Cloud Practitioner você não precisa se preocupar com esse assunto, agora é um assunto que você vai ser muito cobrado no seu dia a dia como profissional de computação em nuvem. Se você tiver alguma crítica, alguma sugestão, é só deixar nos comentários ou me contactar diretamente. Um grande abraço.